Oi irmãos, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, mais um vídeo de estudo da Palavra de Deus. E hoje, continuando nosso ano bíblico, nós vamos ler Atos dos Apóstolos, capítulo 11, o Evangelho em Samaria. Lembrando os irmãos, esse é apenas um resumo que eu faço, recomendo a leitura do capítulo completo lá no aplicativo da Bíblia ou ouvir o audiobook. Vamos lá. Atos dos Apóstolos, capítulo 11, o Evangelho em Samaria. Nesse tempo de perigo, Nicodemos veio destemidamente confessar sua fé no Salvador. Ele era membro do Sinédrio e com outros tinha sido movido pelos ensinos de Jesus ao testemunhar as maravilhosas obras de Cristo, a convicção de que ele era enviado de Deus tomou posse de sua mente. Então aqui nós vemos que Nicodemos, membro no Sinédrio, muito respeitado e influente dentro do meio dos fariseus, ele foi influenciado por Cristo. Os ensinos de Cristo impactaram a sua mente. Ele foi verdadeiramente movido e compreendeu que Jesus era o Filho de Deus. Não aceitava isso publicamente até a morte de Cristo. E no tempo de maior dificuldade, no tempo em que os discípulos estavam se escondendo com medo, ele agiu destemidamente. Ele resolveu agora, quando Jesus morreu, confessar Jesus como o Salvador verdadeiramente. Então, quando os judeus procuravam destruir a igreja nascente, Nicodemos veio em sua defesa. Não mais cauteloso nem duvidando, encorajou a fé dos discípulos e usou sua riqueza para ajudar a manter a igreja em Jerusalém e no avanço da obra do Evangelho. Os que noutros tempos o reverenciavam agora o perseguiam e dele escarneciam. E aqui nós temos um ponto extremamente importante na vida de Nicodemos. Ele ajudou a igreja a se estabelecer na questão financeira, mas um ponto que mais chama atenção aqui, aquelas pessoas que elogiavam Nicodemos, que estavam próximas deles, que reconheciam sua inteligência, que o reverenciavam, agora estavam o quê? Escarnecendo dele. Quando Nicodemos mostra publicamente que aceitou a Cristo como seu Salvador, que reconhece Cristo como Filho de Deus, agora ele é escarnecido. E muitas vezes nas nossas vidas temos muitos amigos durante muito tempo, mas quando aceitamos o Evangelho, parece que vira uma chave, parece que as pessoas já não querem mais esse contato, já não estão mais próximas, já afastam, já não conversam mais, e aí por diante. Devemos ter essa ciência para não acharmos que tudo vai continuar a mesma coisa depois de aceitarmos a Cristo. Muitas coisas vão mudar quando aceitamos a Cristo. E isso pode impactar também nas pessoas que estão ao nosso redor, as pessoas que têm contato conosco. A perseguição que sobreveio à igreja de Jerusalém resultou em grande impulso para a obra do Evangelho. O êxito havia acompanhado o ministério da palavra neste lugar, e havia o perigo de que os discípulos ali se demorassem por muito tempo, despreocupados da comissão de que haviam recebido do Salvador de ir a todo mundo. Esquecidos de que a força para resistir ao mal é melhor obtida pelo trabalho intenso, começaram a pensar que não havia para eles trabalho tão importante como o de proteger a igreja de Jerusalém dos ataques dos inimigos. E aqui nós temos dois pontos extremamente importantes. Primeiro, os discípulos, a igreja primitiva estava começando a ficar acomodada, estavam se estabelecendo em Jerusalém, estavam vivendo o que a gente vê na realidade nas nossas igrejas hoje. Estavam acomodados, estavam confortáveis, a igreja estava ali e estava tudo bem, era isso. E aqui o outro ponto importante, dois pontos importantes. Primeiro, eles estavam esquecendo da ordem de Jesus, de que o Evangelho deveria ser pregado em todo mundo. E o terceiro ponto também, esquecidos de que a força para resistir ao mal é obtida pelo trabalho intenso. Se você está com dificuldades de resistir ao mal em sua vida, se você está tendo problemas de fazer a vontade de Deus, aqui está a solução para obter forças. Trabalho intenso. Levar o Evangelho verdadeiramente, viver o Evangelho,
se preocupar com as outras pessoas, olhar para a lei, o que a lei me diz, amar a Deus e amar o meu próximo. Quando eu faço isso com trabalho intenso, eu me empenho nisso, eu vou adquirir forças para vencer o mal. Como eu posso parar de pecar? Trabalhar intensamente em amar a Deus e amar ao próximo, em levar o Evangelho, em viver o Evangelho. Só assim o Espírito Santo opera em nossas vidas, só assim o caráter de Cristo é refletido em nossas vidas, a fim de espalhar seus representantes por outras partes do mundo de maneira que pudessem trabalhar por outros. Deus permitiu que lhes sobreviessem a perseguição. Expulsos de Jerusalém, os crentes iam por toda parte anunciando a palavra. A perseguição que sobreveio à igreja foi permitida por Deus para que eles não ficassem acomodados em Jerusalém. Porque até então eles não estavam sofrendo perseguição. Tinha o escárnio, tinha o deboche, tinha essas coisas, mas eles não estavam sendo perseguidos de fato. Então a perseguição sobreveio porque Deus permitiu para que eles pudessem se espalhar e levar a mensagem ao mundo, não se concentrar ali onde eles estavam. Coisa que acontece com nós hoje. Não somos, aqui no Brasil, principalmente, e na maioria dos países do Ocidente, nós não somos perseguidos. Então nos acostumamos, nos acomodamos com as coisas como estão e não trabalhamos intensamente para Deus e não nos preocupamos em levar a mensagem a outras pessoas, não saímos da nossa zona de conforto. Então vamos perdendo as forças para resistir ao mal. E por isso que nós vemos hoje tantas coisas erradas acontecendo dentro da igreja. Porque a igreja está acomodada, porque não sofre perseguição. Se nós olharmos para as nossas universidades, cada coisa terrível acontecendo lá dentro. Porque não tem perseguição, porque estamos acomodados. E aí as pessoas acham que vão alcançar mais pessoas imitando o mundo. Não, mas aqui é de Deus, porque a igreja está fazendo. E aí se transforma de Deus, como se simplesmente tocasse ali e pronto. Músicas erradas, atividades erradas e coisas desse tipo. Trazendo o mundo para dentro da igreja, achando que vamos converter o mundo, quando na verdade estamos entrando em uma maior mornidão espiritual. Se a perseguição viesse até nós, aí de fato haveria um reavivamento. Quando Filipe ainda se encontrava em Samaria, foi-lhe determinado por um mensageiro celestial que fosse à banda sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza. E levantou-se e foi, e ele não pôs em dúvida o chamado, nem hesitou em obedecer, pois havia aprendido a lição da conformidade com a vontade de Deus. E aqui uma lição importante para nós. Ele não pôs em dúvida o chamado, ele simplesmente ouviu, foi, não hesitou. Muitas vezes aí vocês estamos hesitando de fazer as coisas, hesitando de fazer a vontade de Deus, colocando barreiras para fazer, colocando tempos para fazer. E eu posso me incluir nisso aqui também. Já tenho a casa no campo e ainda não fui para lá, esperando um pouco mais. Pretendo ir ainda esse ano, espero que tudo dê certo, que Deus encaminhe as coisas para que eu vá, mas já poderia ter ido e forçado um pouquinho mais para isso. Mas tenho hesitado, e quantas vezes o irmão também não tem hesitado em fazer a vontade de Deus, se apegando às coisas desse mundo, se apegando às coisas o contexto em que vivemos, se apegando ao trabalho, se apegando aos bens. Em vez de se apegar à palavra de Deus, confiar e ir sem hesitar. Muitas vezes as coisas que eu falo aqui é uma mensagem para mim também. Porque eu leio e quando passam os irmãos eu estou reforçando essa ideia aqui que eu preciso disso para mim. Devemos ter essa ciência, assim como Filipe. Quando formos chamados, ir sem hesitar, obedecer ao chamado, fazer tudo em conformidade com a palavra de Deus. Esse tipo era um homem de boa posição e grande influência. Deus viu que quando se convertesse, proporcionaria a outros a luz que recebera. E exerceria forte influência em favor do Evangelho. Anjos de Deus estavam auxiliando este inquiridor da luz. E ele estava sendo atraído para o Salvador. Pelo ministério do Espírito Santo, o Senhor o pôs em contato com quem poderia guiar a luz. E aqui nós temos também mensagens importantes.
O etíope estava lendo, não estava conseguindo compreender. Anjos de Deus enviaram Filipe para o auxiliar. Muitas vezes eu e você recebemos anjos de Deus em nossa vida, pessoas enviadas por anjos de Deus para nos auxiliar a compreender as Escrituras, e muitas vezes eu e você podemos ser aqueles que são enviados pelos anjos para auxiliar outras pessoas a entender a Escritura. Temos de estar atentos à voz do Espírito e obedecer aos nossos chamados e compreender aquilo que está sendo ensinado. O coração do homem vibrava de interesse ao serem explicadas as Escrituras, e ao terminar o discípulo estava pronto para aceitar a luz proporcionada. Ele não fez de sua elevada posição mundana uma desculpa para recusar o Evangelho. Quais são as desculpas que você estamos dando para recusar fazer a vontade de Deus, para recusar o chamado? Será que quando nós estudamos a palavra, estamos com o nosso coração vibrando? Estamos sendo de fato impactados pela palavra? Estamos sendo cada vez mais movidos a aceitar, a entender, a buscar? Ou será que estamos numa mornidão que, mesmo eu lendo, já não impacta a minha vida? Eu vou para o culto, volto e nada muda, nada me aquece o coração, como disse os discípulos, quando ele nos falava, não nos vibrava o coração, não aquecia o coração. Quando os discípulos que estavam indo para Emaús e se encontraram com Jesus após a crucifixão, será que o nosso coração vibra e aquece ao estudar e ler a palavra de Deus, ao compreender? Será que ainda temos esse sentimento? Ou se isso foi só no passado, quando nos entregamos? E hoje já estamos verdadeiros laodiceanos, mornos. Esse arquétipo representa uma grande classe que necessita ser ensinada por missionários como Filipe. Homens que ouvem a voz de Deus e vão aonde Ele mandar. Muitos aqui estão lendo as Escrituras sem compreender-lhes o verdadeiro significado. Em todo o mundo, homens e mulheres olham atentamente para o céu. De pessoas ansiosas por luz, graça e pelo Espírito Santo, sobem orações, lágrimas e indagações. Muitos estão a limiar do reino, esperando somente serem recolhidos. Muitas pessoas estão esperando apenas serem recolhidas. Muitas pessoas estão clamando por entendimento. Muitas pessoas estão sedentas pela palavra. E se eu e você não nos deixarmos ser usados pelo Espírito Santo, não nos deixarmos ouvir a palavra e seguir e fazer a vontade do Espírito, e irmos até essas pessoas, os recolherem para o celeiro celestial, explicar o que eles não estão entendendo, essas pessoas estarão caminhando em caminhos perigosos. Elas poderão se perder, elas poderão desistir. Quem que fica esperando o ônibus 10 horas num ponto? Tem pessoas esperando dias, anos, meses, décadas por entendimento da palavra. Tem pessoas buscando igrejas e não conseguem compreender, e quando elas perguntam, elas não entendem, porque não ensinam verdadeiramente a palavra em algumas igrejas, porque não estão preparados para ensinar, ou porque não conhecem. Quantas pessoas não estão dentro da igreja que não conhecem, da nossa mesmo? Eu conheci um caso de a esposa de um rapaz que era testemunha de Jeová, ela também é, e ela falou a seguinte afirmação: eu já fui adventista, e eu ia sempre para a igreja, mas eu não sabia nada, não aprendi nada. Quantas pessoas, será que não é o meu e o seu caso, que estamos indo para a igreja e não sabemos nada, não conhecemos nada, não estudamos, não compreendemos, e aí depois você sai, entra em outra dimensão e aí acha que entendeu? Devemos tomar cuidado com isso, devemos nos preparar para ensinar e devemos buscar o conhecimento também nas Escrituras. O anjo guiou Filipe, aquele que procurava a luz e o que estava pronto para receber o Evangelho. E hoje, anjos guiarão os passos dos obreiros que permitam ao Espírito Santo santificar-lhes a língua, educar e enobrecer-lhes o coração. Da mesma forma como Filipe foi guiado até aquele que procurava a luz,
aquele que buscava o Evangelho. Assim, se eu e você nos permitirmos e nos colocarmos à disposição do Espírito Santo, Ele irá nos guiar para encontrarmos essas pessoas também que buscam a luz. O anjo enviado a Filipe poderia ter ele próprio feito a obra pelo etíope, mas essa não era a maneira de Deus agir. É seu plano que os homens trabalhem por seus semelhantes. É plano de Deus que eu e você trabalhemos pelos nossos próximos, pelo nosso irmão, por outro ser humano. É o plano de Deus que você trabalhemos para levar a mensagem de salvação a outras pessoas. Os fiéis de Deus têm sido sempre destemidos missionários, consagrando seus recursos para a honra de seu nome e sabiamente usando seus talentos em seu serviço. Os fiéis de Deus têm sido destemidos. Não tem medo de levar a mensagem, não tem medo de ser um missionário. Tem consagrado os seus recursos. Será que você estamos nos consagrando os nossos recursos, aquilo que temos, aquilo que somos, a Deus? Sabiamente usar os seus talentos em serviço para Deus. Será que estamos usando os nossos talentos? Perguntas para nós refletirmos mais, para compreendermos o que estamos de fato fazendo com as nossas vidas. Os membros da Igreja de Deus devem ser zelosos de boas obras, separando-se de ambições mundanas e seguindo nos passos daquele que andou fazendo bem. Com o coração repleto de simpatia e compaixão, devem eles ministrar aos que necessitam de auxílio, levando aos pecadores o conhecimento do amor do Salvador. Tal obra requer laboriosos esforços, mas produz rica recompensa. A obra de Deus requer esforço. Deus não vai me pegar na mão e me obrigar a fazer as coisas na marra. Eu preciso me esforçar, eu preciso me empenhar. Para que eu possa compreender as escrituras, eu preciso me empenhar em estudar. Preciso olhar os textos, comparar texto com texto, olhar a Bíblia toda. Aonde se aplica aquilo, não pegar um texto isolado e falar, olha, aqui uma verdade nova. Devo me aprofundar no estudo da palavra, devo buscar o estudo da palavra, devo ansiar, devo orar nesse sentido. É trabalhoso, requer esforço, mas produz rica recompensa. Não somente sobre o pastor ordenado repousa a responsabilidade de sair e cumprir essa missão. Todo indivíduo que haja recebido a Cristo é chamado para trabalhar para a salvação de seus semelhantes. Muitas pessoas acham que é o trabalho do pastor. O pastor tem que levar a mensagem. O pastor. O pastor não faz visita. O pastor não vem na igreja. O pastor não prega. O pastor não... Quando eu e você também temos a mesma responsabilidade de levar a mensagem de salvação a outras pessoas. Centenas, talvez milhares que já ouviram a mensagem de salvação estão ainda ociosos na praça, quando podiam estar empenhados em algum setor do trabalho ativo. Será que não é o meu e o seu caso? Estamos ociosos? Estamos sem fazer nada na obra de Deus? Não estamos dando o nosso esforço, o nosso empenho para isso? Por que razão muitos mais não respondem ao chamado? Será porque se imaginam dispensados pelo fato de não ocuparem os púlpitos? Esses devem compreender que há uma vasta obra a ser feita fora do púlpito, por milhares de consagrados membros leigos. A minha obra de levar o Evangelho não é só sobre o púlpito, não é pregar dentro da igreja. A minha obra de levar o Evangelho vai muito além do que um simples púlpito. O púlpito é a parte mais fácil, é a parte mais... é mais fácil, literalmente. Não requer tanto esforço assim. Agora, quando eu e você compreendermos que a obra que temos de fazer vai muito além do púlpito, vai muito além das quatro paredes da igreja, aí sim. E quando nos colocarmos à disposição de Deus para trabalharmos fora das paredes da igreja, aí sim vamos ver o Evangelho avançar. Último texto. Longamente tem Deus esperado que o espírito de serviço se apodere de toda a igreja. Deus tem esperado que o espírito de serviço, que o nosso empenho, que o nosso esforço esteja à disposição
para trabalhar na obra, de maneira que cada um trabalhe para ele segundo sua habilidade. Não é algo que você não sabe, é aquilo que você sabe fazer segundo a sua habilidade. Não é a habilidade do irmão, não é aquilo que você vê o irmão fazer. Nossa, o irmão faz tão bem aquilo, eu não faço. Não é segundo a habilidade do meu próximo, do meu irmão, é segundo a minha habilidade. Deus quer me usar conforme a minha habilidade, conforme a tua habilidade. Quando os membros da Igreja de Deus fizerem a obra que lhes é indicada nos necessitados campos nacionais e estrangeiros, em cumprimento da comissão evangélica, todo mundo será logo advertido e logo o Senhor Jesus retornará à terra com poder e grande glória. Quando eu e você nos colocarmos a serviço de Deus, com as nossas habilidades, para fazer a vontade de Deus fora da igreja, Jesus vai voltar muito em breve. Possamos ter isso em mente. E que nesse dia, eu estou gravando hoje, no sábado, o irmão deve estar assistindo hoje, se estiver assistindo outro dia, não importa. Mas se for no sábado que o irmão está vendo, pegue esse dia, esse restante de dia, descanse com o Senhor, medite, reflita. Busque na Escritura forças para que, assim que der o pôr do sol, já começarmos a pensar e planejar em como eu e você vamos colocar nossa habilidade à disposição de Deus. Esquece um pouquinho das quatro paredes da igreja. Pensa um pouquinho fora, daquelas pessoas que estão sedentas da palavra, fora da igreja, que não conhecem o Evangelho. Quantas pessoas na rua da sua igreja conhecem o Evangelho? Quantos vizinhos da igreja frequentam a igreja, conhecem a mensagem? Pensar um pouco fora das quatro paredes, colocando toda a nossa habilidade, todo o nosso esforço, todo o nosso empenho para que Jesus volte o quanto antes. Esse mundo já não dá mais, já. Meu irmão, vamos encerrar por aqui. Se o irmão ficou com alguma dúvida, deixa nos comentários. Se tem alguma outra dúvida qualquer da Bíblia, deixa nos comentários. Pedidos de oração nos comentários, que eu vou estar orando por todos. Convido os irmãos que puderem fechar os olhos para falarmos com Deus. Senhor Deus, Pai amado, obrigado, Senhor, porque mais uma vez temos a oportunidade de abrir a Tua Palavra e de estudar. Pai querido, te pedimos, Senhor, por favor, nos ajude, Senhor. Nos mostra, Senhor, o caminho. Nos mostra quais habilidades o Senhor quer usar, Senhor, em Tua obra. Nos capacite, Senhor. Nos mostre se estamos fazendo errado. Nos mostre aquilo que o Senhor quer que façamos, Senhor, para avançar com a Tua obra. Te pedimos que o Senhor derrame Teu Santo Espírito sobre nós, Senhor. Mova os nossos corações. Que o Espírito de Cristo, o caráter de Cristo seja refletido em nossas vidas, Senhor amado. Que as pessoas possam compreender a mensagem de salvação que temos a pregar. Que possamos levar ela, Senhor, a todos que estão ao nosso redor. Te pedimos isso, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, fica com Deus e que Deus te abençoe.